Estamos gravando! Tcharararã. Minha gente, nosso assunto hoje, Natácia Mendes. Eu, particularmente, não sou chegada, então eu não cairia nem nesse golpe, entendeu? Mas, né, muita gente está caindo nesse golpe do falso café. Inclusive, Natácia está aqui, traíra, né? Tá ainda com a xicarazinha de chá, entendeu? Mas ela só quer saber de café. Mas hoje o assunto é pertinente. Não, esse negócio de café, tu tá falando da traíra, não sei o que tu que tá cantando aí música de K-pop, de falando de dorama o tempo todo antes do vídeo. Eu vou fazer o quê? Esse Super Júnior vai e me lança uma música que tá na minha cabeça. Deus me defenda. Deixe o seu Ela. preconceito. Não é preconceito, não, é porque tu tá cantando toda hora. Eu tô já um pouco nervosa com isso. Express Mode, minha gente, assistam. É muito boa. Assistam o É o quê? videoclipe. É a É a música? música, é a música. Porque tu tava falando de música e de dorama, isso daí é a música, né? É a música, é a Ah, sim. música. Não. Dorama eu nem tô assistindo direito. Agora, as séries eu não tô conseguindo assistir. Eu não tô conseguindo assistir meus animes. É, tá meio complicado mesmo. Animes, né, para Anime. os né, puritanos. Anime. Eu tá, anime. Enfim, pra mim, Ai. quando criança eu chamava de anime, então eu vou continuar chamando de anime. Chega a dar um feedback ruim. Fala aí. Aí vem os comentários. Não, esse vídeo tu tá sacando, que esse vídeo vai ficar pra posteridade. Então, assim, daqui a alguns anos a gente vai estar assistindo isso e E vai estar essa rindo. situação. E rindo. E assim, gente, até pra passar, meu gosto ele é eclético. Então eu gosto, né, de MPB, eu gosto de rock, eu gosto Z- de pop internacional, pop brasileiro. Zé dos Adoro teclados. brega, como boa pernambucana que sou, entendeu? Muito bem. Breguinha maravilhoso. Não adianta, Recife é a capital do brega, digam o que quiserem, entendeu? O povo lá de uma outra cidade, vou ficar quieta, pra É, não arrumar briga cuidado. também. Muito cuidado. Eles são do Tecnobrega. Tecnobrega, isso. Tecnobrega. Brega é nosso. Não é fogo. Agora, brega, eu vou ser sincera O contigo, brega é de todos assim. nós, tá? Brincadeiras à parte. O que eu mais gosto é Reginaldo Rossi. Mas, hoje o nosso Eita, clássico. assunto É café. é É café. café, que aí café é uma coisa extremamente brasileira e eu não gosto de café, é uma questão mesmo de gosto, tá? Mas, né, todas as pessoas ao meu redor adoram café. É uma coisa surreal. Entendeu? Painho até hoje não se conforma e volta e meia ele diz: "Filha, quer café?" Aí eu olho assim pra ele, eu não tomo café. Ou seja, a errada da história é tu. O problema sou eu, o problema não são os outros. Não, mas assim, eu já conheci pessoas que não tomam café, já conheci minha mãe mesmo, ela não toma café assim, ela toma só café com leite. Ela não consegue tomar o café puro. Mas não é gostar de café. É, mas ela toma todo dia, se ela não tomar, ela fica com dor de cabeça. Caramba. É, Já é vício, minha gente, já é é. vício. Não, mas a cafeína, ela é viciante. E por que que a gente está falando tanto de café? Porque tá um babado nos mercados, se você for olhar, de falsos cafés, Inclusive, pseudo-cafés. inclusive, acabei de ver um agora. Ih, foi. Foi. Tu fosse naquele mercado aqui do shopping. Não, lá perto da casa dos meus pais. Ah, E antes de tu vir pra cá. isso. E tinha lá, porque assim, qual é o problema desse falso café que a gente tá falando? Ah, café falso, café fake, enfim. Tem café que se você pegar o rótulo, porque às vezes a gente compra na pressa, né? Ah, vou pegar mais barato. Mas tem café que você pega o rótulo, você vai ver, tem lá 80% café, 10% cevada, 5% cevada de milho e por aí vai. Alguns outros itens. Tem café que vai ter Isso. chocolate no meio, cacau, É, etc. tem café, tem muito café com coisa de milho que eu tô vendo. Mas aí qual é o Aí quando você problema? prepara, você sente o sabor, Mas aí qual é o que é problema? É porque, na diferente. verdade, eles não estão pegando o café, propriamente o grãozinho, para Uhum. fazer esses café fake. Eles estão pegando o resto, que não é nem algo que é permitido. É É. quando você vai ver sob o ponto de vista técnico e de, ah, isso aqui é seguro de ser consumido, tá? Então a gente teve até questões perante a Anvisa relacionado a isso, Isso, tá? A isso. gente tá tendo, eu vi até recentemente, teve até uma marca que foi proibida. É, e assim, tem um ponto até interessante, porque e isso aí a gente puxa até um gancho para o supermercado. O supermercado, ele sem querer, ele induz ou dependendo, né, da intenção, enfim, ele induz o consumidor a erro, porque tem lá café, tá no corredor de café.
Aí você compra, quando você vê, não é bem um café, E né? você pode acabar tendo uma situação dessas, dependendo da forma, porque às vezes o que é que o supermercado pode fazer? Bota junto, né? O que é café e o que não é Uhum. café. Isso, aí E você aí você induz a pode ter pessoa a um erro. risco, inclusive, daquele mercado ser processado. É, porque é responsabilidade solidária, nesse caso. Quando a gente fala de responsabilidade do fornecedor, e o mercado é um fornecedor, né? Não é É uma intermediário, então relação de consumo. é uma relação de consumo e a responsabilidade é solidária, não é subsidiária. Então tem que ter atenção com isso. E outro ponto também importante é que você desrespeita um dos fundamentos mais importantes do CDC, que é o direito à informação. Se eu boto lá café, tem lá na frente, na embalagem, café. Aí quando você vira o rótulo com uma letrinha desse tamanho, tem lá não sei quanto por cento de café, não sei quanto por cento de cevada. Algumas nem tem café, é café. É, Algumas o que vão ter é a planta. É isso, todo o resto depois que tira o grão. isso, E exatamente. aí o que que acontece? Você não tem nem a certificação, por vezes, de que aquele produto é realmente seguro para consumo humano. Isso, Tá? Então, assim, tem até essas questões também. Porque mistura um monte de coisa e, assim, pode realmente isso ou não pode? Tá? E aí, assim, teve situação até de a embalagem daquele falso café, daquele café fake, ela ser muito parecida com a embalagem de um café de verdade, isso, daquelas marcas bem conhecidas, tipo a Melitá, São Brás, etc. E isso. isso também já é estratégico, tá? Dessas outras marcas, e aí cabe até, talvez, uma demanda, né, e uma briga sobre o aspecto empresarial, tá? E de Claro. violação de marcas, de patentes e por aí vai. Isso. Muito bem. Bem colocado até. E um ponto importante nessa questão do café fake, a gente tem um vídeo aqui na playlist que é aquele do Panetone. Lembra que a gente Hum, falou do Panetone que quando você comprava, não tinha as frutinhas, aí na embalagem tinha a fatia, né, com um creminho por cima, mas quando você não tinha comprava, nada de creminho, não não tinha tinha nada de coisinha que ele tinha. dizia que era pra ter. Aí, o que que a gente fez primeiro, né? Primeiro a gente ficou revoltada, né? Depois a gente decidiu fazer o vídeo, né? Falando sobre. Assim, Logicamente. tem uns 2 anos já esse vídeo, não 1 a 2 anos por aí. Tem um ano, eu acho. 1 ano, né? Acho que é um ano. Bota depois na descrição desse vídeo o vídeo do Panetone. É quase a mesma situação. Você induz o consumidor a erro. Só que no caso do café, ainda tem um ponto que é um pouco mais grave, né? Digamos assim, digamos. É, você hoje em dia tem a lei do glúten, que é voltada para pessoas celíacas. E alguns desses cafés têm componentes que levam glúten. Uhum. E daí você não está só ferindo o CDC, você também está ferindo a lei do glúten, porque uma pessoa celíaca, ela pode tomar café, mas uma pessoa celíaca não pode tomar esse café misturado. Com glúten ali no meio, tá? Isso. Algum componente de trigo, de cevada, enfim. E Exato. você pode acabar levando a pessoa até a óbito, né? A depender do grau ali de comprometimento Sim. da doença celíaca, pode levar Exato. até a Uma pessoa coisa que a eu óbito. acho muito boa aqui no Brasil é que justamente essas regras que tem para a questão da embalagem, que eu Isso, ainda acho até que dava para melhorar. tá? Mas assim, quando você vai ver outros países, os Estados Unidos, por exemplo, assim, você não tem essa fiscalização que a É. gente tem aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm muitos pontos bons, claro, né? Um país Tem, de primeiro e mundo. tem muitos pontos. E tem muitos pontos negativos. Esse é um deles, Não né? tem essa proteção que a gente tem do CDC, né, do consumidor. Não tem a questão, por exemplo, do benefício de ser gratuita. Não tem o SUS, Tu até. que apesar dos problemas, né, todo gringo que vem pra cá, eu fico impressionada. Eu fico vendo, às vezes, aparece uns vídeos do gringo que veio pra cá e foi atendido no SUS, não pagou, fez tomografia, fez não sei o que mais, não sei o que mais, Ah, não pagou nada. naquele documentário Cico, né, do Michael Moore, os americanos, eles que moram ali mais pro Nordeste, né, dos Estados Unidos, Nova York, Rhode Island, aqueles estados ali, eles atravessam a fronteira para o Canadá para fazer exames assim, tomografia. Tem um que atravessa para fazer a amputação de um dedo, porque ele tem um problema de E no saúde. Canadá vai ter também a É, lógica daqui, é a mesma coisa daqui. É bem da questão, não interessante. é a mesma coisa exatamente, tá, Não, é gente? a Mas mesma assim, coisa a gente tem fala sistema, a grosso modo, né? isso, tem um sistema de saúde, né? Não tem só a questão é tudo particular, basicamente. Você É, tem um privado ali, um público ali no meio, tá? é. O, E que atende estrangeiro, né? Porque não isso. adianta você ter, para esses fins pelo menos, não adianta você ter um público se ele é, por exemplo, só para quem é nacional, Exato. E né? até o pessoal às vezes fala tanto do SUS, mas, por exemplo, a gente está sendo usado
como inspiração para uma mudança que está acontecendo no sistema inglês, Não, e que o. foi o sistema, inclusive, que inspirou o SUS, tá? A gente Só, se inspirou para fazer a partir do sistema inglês, é do só, NHS. só um ponto assim. O Brasil, ele é referência mundial no tratamento e na profilaxia de AIDS, né? O Brasil, ele é exemplo de um país que implementou o tratamento, né, contra a AIDS e tal, a prevenção, né, Prevenção. que é o PEP, né, que é aquele tratamento preventivo. O Brasil é referência hoje, né? Não é nenhum país de primeiro mundo, uma Alemanha da vida que é referência, Pois não. é, É o e aí Brasil. às vezes você tem até alguém aqui, tá vendo? Tinha que ser no Brasil para ter café fake. Não é só no Brasil. É. Não, a E aqui a gente gente está tendo agora, a gente está tendo essa fiscalização, tá? Foi algo que assim, a gente está gravando, já tem um tempo que hum, estourou essa questão, foi porque a gente mas ficou é algo que maturando esse ainda tá, assunto. né? A gente ficou se preparando psicologicamente para não sair incorrendo eventualmente em possibilidade de processos a serem demandados contra a gente. Não, Então, mas a gente não tá citando nome de nenhuma marca. exatamente, Tanto por que eu falei, eu isso. fui no mercado. Qual mercado? A Não gente foi. tem a nossa listinha de marcas que não são? Temos. Entendeu? Eu não tomo café, então eu fiquei de boa. Mas Nath ficou Mas, extremamente revoltada. mas é bom tu ter a listinha também, porque aí tu pode comprar pro teu pai, de repente, Não, pra alguém assim. o povo já teve, tipo, gente foi lá em casa, não tem café. Aí eu tenho que ter café em casa, pra pelo menos, entendeu? É Pra de, visita. é de bom tom Pra ter café em visita. casa. Eu ofereço chá, minha gente. Lá em casa tem uma variedade de chás, entendeu? Estamos aqui, inclusive, com o nosso chazinho. Fui na casa uma vez de uma pessoa, a pessoa assiste os vídeos, inclusive, que só tinha saquê. Eita, menino, isso aqui é forte. Né? Era Saquê. saquê e água. Caramba. Você sabe quem você é. Saquê é forte, minha gente. É um tipo de Eu bebida não tomei, não, tomei água. pesadinha. Tá doido. Bebida alcoólica. É, Aí assim, só minha tinha gente. saquê. Aí ficou na água, né? Só na água, Logicamente. claro. Aí assim, o melhor é que eu até gaguejei agora. Foi. Afim. Meu Deus, E desafiador. a gente tava falando de comida, de café e dos Estados Unidos, né? Então, aí eu queria até linkar, inclusive, com o falso chocolate. Ah, aí já Porque é do teu teve o falso interesse. café e aqui agora é meu interesse, entendeu? Já Eu é sou seu, chocolatra. já é seu lugar de Eu fala. tenho que ter controle, entendeu? Eu não posso ter chocolate em casa. Porque se Muito eu bem. tenho chocolate em casa, o que é que acontece com o chocolate? Ele vai embora. Inclusive tem um aqui atrás, vazio, que eu tô Ele vendo tá aqui. quase vazio, ainda tem um Tá vazio, pouquinho. não? Ainda tem um pouquinho. Não, Ah, tem um ainda tem um pouquinho, né? pouquinho, tem um Tô pouquinho, tem bem. um pouquinho. E Tá se o salvando. melhor é que Orlando também é chocolatra. Bichinho de Orlando, minha gente. Um dia ainda conto pra vocês O caso. o caso de Orlando, que eu levei um brownie pra ele quando eu era estagiária. E ele ficou, não posso comer isso. Eu falei, mas você vai comer. Ele foi me contar toda a história de vida dele. Eu fiquei só assim. Do porquê ele precisava resistir e não comer o pau de E chocolate. ele resistiu bravamente, viu? Oxe, essa semana mesmo, a semana que a gente tá gravando, né? Essa semana mesmo eu cheguei com a caixa, né, de um chocolate amargo. Menino, ele olhou assim, e falou, não faça isso. Aí eu ainda ofereci a ele, né? Aí ele disse, não faça isso. Não faça coisa dessa. Aí foi toda uma lição, né? E De toda uma moral. conversa lá da gente. Mas rapaz, enfim. Aí eu atualmente até tô fazendo academia, mas tô na força do ódio, sabe, minha gente? Às vezes é na força da fé, às vezes é na força do ódio, né? Eu detesto, 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 mas sei que preciso. É necessário. Não é nem por uma questão de estética, assim, é uma questão de Saúde saúde, mesmo, essa é entendeu? questão de saúde mesmo. Que, enfim, desafiador. Aí, resultado, oxi, eu faço academia pra quê? Pra ter meu chocolate, para poder comer meu chocolate. Muito bem. Porque meu chocolate não tem médico que me faça tirar, entendeu? Aí, enfim, eu gosto de chocolate amargo, meio amargo, né? Aí, o problema só às vezes é a lactase, né? A lactose aí que precisa tomar o cuidado É do bom. intolerante. O intolerante, minha gente, a lactose é o ser mais teimoso que existe na face da Terra. Entendeu? Porque ele tem intolerância à lactose, mas ainda assim existe uma coisa mágica chamada lactase. E aí ele vai, às vezes, por exemplo, fazer algo que meus amigos são revoltados comigo. Aí eu vou e faço um fundi, que aí eu tenho até a receita própria, que eu pego o queijo, derreto o queijo, faço lá o negócio. E aí eu vou fazer pão de queijo para comer com fundi. Ou então queijo para Que já é de colocar no queijo. queijo. É. Entendeu? Feita aquela torta que a Intolerante gente à comeu lactose. naquele dia, que era uma torta de ninho, que o recheio era de ninho, que a cobertura era de ninho, que tinha ninho por cima, e aí o bombom que tinha em cima também era de ninho. Tem que ser É. dessas. Entendeu? Tá Aí gostoso. pode ser meio amarga, pode ser amarga, enfim.
Só não curto se for 85 pra cima, aí já é Não, demais. é, 90% aí já não dá, não. é muito amargo. Mas assim, até um ponto para vocês saberem, o direito à informação um direito de qualquer consumidor, tá? Seja ele intermediário. Ah, eu comprei para dar para uma pessoa. É um direito ainda assim meu saber o que eu estou levando, né? Porque a gente não pode usar aquela expressão, comprar gato por lebre, né? A gente não pode Exato. comprar gato E por aí, lebre. por que que a gente tá falando tanto do chocolate agora? Porque assim como tem o café fake, o chocolate está no mesmo sentido, porque o Sim, cacau, né, tá bem mais caro, tá tendo uma demanda muito alta de chocolate, né, de cacau no mundo inteiro mesmo. E aí a gente vai ter uma situação em que o que é que está acontecendo? Você vai comprar aquelas barras, aspas, em barras de chocolate, que não são barras de chocolate, tá? Aquilo é. ali é tudo menos chocolate, é gordura, é o que for. Tem muita gordura hidrogenada. Nossa, Tipo absurdamente. aqueles. Eu sou do interior, né? Aí tinha uns chocolate no interior que eles tinham literalmente gosto de sabão. Ave Era um que Maria. era em formato de bichinho. Ah, sei qual é. O chocolate da minha infância. Hashtag desafiador. Que tristeza, amiga. Quando eu já era criança, a gente gostava, mas hoje em dia eu fico pensando do que aquilo ali era feito. Aí, enfim, né? Aí quando você vai ver, tá? Se o chocolate, aspas em chocolate, tiver muito barato, é porque ele não é chocolate, Não. tá? Ele é outra coisa. Ele é gordura, basicamente. E não é chocolate. Tá? Enfim. E aí você tem até a mudança de fórmula acontecendo em Isso. certas marcas, justamente para aumentar essa quantidade de coisa que não é chocolate. Enfim. E aí acaba que os chocolates realmente estão bem caros quando você vai lá geralmente naquelas lojas que são especializadas, né, de chocolate, aí é que você vai realmente ver um chocolate de verdade. Isso. Né? Basicamente está sendo essa a situação atual. Mesma coisa com relação ao café fake, também acontece com chocolate, tá? Também acontece com leite, viu? Que hoje em dia tem vários que não são leite, é composto. Nossa, eu tive uma raiva uma Já vez viu? que eu comprei um. Tava barato, eu jurando que eu tava fazendo um super negócio. Quando eu cheguei em casa, tinha lá composto lácteo. Uhum, E tinha substância assim que você olha e diz assim: isso não chega nem perto de ser um leite. exato. E diga-se de passagem, De o marca gosto, boa, né? marca boa, e o gosto não era bom. Não prestou nem para fazer doce, assim. Tentei fazer um bolo, tal bolo ficou com pelota, não ficou legal, não. Hashtag minha nostalgia aqui na época em que éramos mais novas, né? Bem mais novas, né? Geração Z não sabe nem o que é isso. Não. E aí a gente tinha leite de verdade. E É, era muito bom você comer leite em pó de verdade. é. Hoje em dia você tem que ter. Você não pode mais fazer aquela compra com pressa. Você tem Não. que realmente ir Tem olhando que ver o ponto a que tem ponto. no rótulo direitinho, tá? Isso. E aí a gente tem um problema, especialmente na parte do café fake e do chocolate, tá? Então, atenção para o que diz na embalagem. Se a embalagem não está devidamente, tem regras que as embalagens devem seguir, tá? Desde a Anvisa até outros entes fiscalizadores. Você pode ter também Isso. denúncia no Procon, ter um procedimento no Procon, ter no juizado, ter também, né? Juizado é o antigo pequenas causas. Que algumas pessoas ainda falam É, pequenas causas. Não, é juizado. essa semana mesmo a gente pegou, não foi um caso assim, juizado de Ah, vou pequenas fazer causas. nas pequenas É, causas e tal. esse nome está em desuso. A gente particularmente, né, enquanto advogadas, a gente não é tão chegada ao juizado, porque ele acaba limitando a quantidade de munição, de armas que a gente tem, Sim. juridicamente falando, né, de mecanismos, de ferramentas durante o processo. Então, ele acaba sendo um pouco deficitário para várias situações. Mas não fala isso não, que Mas a gente provavelmente entra essa não, semana. mas tem casos que não faz sentido entrar na justiça comum, É, entendeu? Na saúde, na verdade, no direito médico, basicamente não faz sentido ir para juizado, tá? Se você for para juizado, especialmente se é caso de erro médico, volte para estudar porque tá desafiador, tá? Porque assim, só de cara você vai ter perícia. Então não é, faz o menor sentido, não pode ir para juizado, exato. tá? Fora outras questões. Na Justiça Federal, a gente às vezes tem o desafio, a gente já teve casos que a gente precisou ajuizar no juizado federal por conta do quórum, do teto, né, do valor, e assim, lá é obrigatório, vai ter que ir para o juizado. Na Uhum. justiça comum, não. Aí na justiça comum a gente até vai ter, por vezes, casos
em que, por exemplo, aquele cliente é beneficiado dessa gratuita. Ou Sim, então o cliente não é beneficiado dessa gratuita, mas a gente explica e aí o cliente vai decidir o que é que ele prefere. Mas aí isso. a gente vai deixar claro que, olha, esse caso, se for possível de ir para juizado, a gente explica e a gente explica por que que a gente prefere ir para a justiça comum, ou se para aquele caso específico realmente vale mais a pena entrar no juizado, tá? Exatamente. Então vai aí dessa situação. No juizado, você não precisa de advogado na primeira instância, no primeiro momento, embora seja recomendável, porque hoje Não está é cada vez mais obrigatório, né? especializada a É. própria defesa e aí acaba muitas vezes dando em negativa, mas não é obrigatório, tá? Então você pode acabar entrando sem advogado, mas quando chega em recurso, né, se você tiver que recorrer da decisão, aí você vai precisar de um advogado. E eu não recomendo que você, por exemplo, começou no juizado sem advogado. Aí quer botar um advogado agora. A gente não vai conseguir corrigir, tá? A besteira que tiver sido feita, vai ter sido feita. Eventualmente ali na hora da redação e do início do procedimento. Já Resu- aconteceu isso com a gente. A gente é, deixou claro para o cliente, olha, a gente vai lhe representar. Tinha o que dava para fazer, pelo menos a título, né, de certas alegações da parte ré em sede preliminar, que aí é uma questão bem técnica mesmo, jurídica, tá? Você só precisa saber que existe essa possibilidade. E dos documentos que o réu ia trazer, e aí dava pra gente pelo menos nisso, mas assim, a gente disse, mas é limitado, tá? O próprio pedido aqui tá diferente do que a gente recomendaria de fazer. Mas, paciência, é o que temos. Resumindo, é aquele famoso barato que sai caro. Você muitas vezes tem o direito, mas por isso, sem um advogado, sem defensor público, enfim, você acaba dando com uns burros na água e perdendo um direito que muitas vezes você teria muito Ou facilmente. tendo direito a menor. É. Também já aconteceu isso. Ou até mesmo tendo questão de litigância de má-fé, porque eu já vi. Sim, também. E não era caso de litigância de má-fé, mas pela pessoa estar sem advogado, Maria. é, Esse eu não vi, não. eu Mas mesmo vi aí, depois. e aí, no caso, essa pessoa, né, fica É, complicado. Infelizmente, a gente tem, né, nem todos os profissionais são realmente profissionais que estão ali preparados. Então, infelizmente, a gente vai ter juízes, juízes, vai ter servidores, servidores, advogados, advogados, defensores, defensores, isso. professores e professores. Então, é aquele negócio, né? Nem sempre vai ter Cafés e cafés. cafés e fake cafés. Cafés fake. Chocolates e pseudo-chocolates. E por aí vai, tá? Mas enfim, a gente deu uma geral aqui, tá? Especialmente o que vai estar fundamentando a proteção, né, desse consumidor, vai estar justamente no CDC, lá na parte dos direitos, especialmente artigo 6º, e na parte também, às vezes, pode ter algo relacionado ao artigo 14, mas geralmente vai estar relacionado ao artigo 18 e seguintes do CDC, Isso. questão de vício. E 18 também, né? Que é aquela É, o questão 18 do. e Isso. seguintes, que geralmente vai estar relacionado a isso aqui, Isso. tá? Porque geralmente vai ser vício, aí por isso que Nádia até falou da questão da responsabilidade solidária, tá? Gente, se você gostou, né, bota o like, compartilha, passa aí pro seu amigo, rapaz, o que é que tu tá esperando? Passa para aquele seu amigo que não sabe do café fake e que precisa saber do chocolate fake. E aí também, né, segue a gente nas redes sociais, professora Luciana Garré, Natácia Mendes, e aí a gente tem, né, também mais episódios que vai ter do chá jurídico no decorrer dessa temporada. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.